Saiu a quarta e última temporada de The Umbrella Academy. Sim, a última temporada, que para alguns fãs pode ser um terror e para que outros podem ser um alívio, já que essa temporada não agradou a tantos assim. Foi uma temporada curta, com 6 episódios. Normalmente as outras temporadas de The Umbrella Academy tiveram 10 episódios com 40 a 50 minutos. Essa foi um pouco mais curta, mas também os episódios tinham entre 40 a 50 minutos. E eu acho que eles conseguiram fechar bem isso, mesmo tendo um final que não agradou a todos, assim, mas um final que fez sentido. E agora nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que eu achei do final da temporada com spoilers. E também vou falar um pouco sobre a temporada em si, porque aconteceram muitas coisas nessa temporada. E muitas coisas que ninguém nem teorizava sobre. Já começamos com um salto temporal de 6 anos, onde todo mundo já estava com a vida feita, de certa forma. Só que são os irmãos Hargreaves. Não tem como eles terem uma vida normal, sem superpoderes. E sim, eles estavam sem superpoderes quando começou a temporada 4. Porque o que rolou lá no Hotel Oblivion da terceira temporada, eles perderam poderes e tal. E estavam no começo da quarta temporada sem poderes algum. E vivendo vidas completamente pacatas e que não deram muito certo, de certa forma. E bem felizes também, alguns. Enfim, com o passar dos episódios, começaram a aparecer pessoas. No primeiro episódio, eu acho que já fala sobre isso. Pessoas que tinham memórias de um passado que não era da linha do tempo em que eles estavam vivendo. Dá pra entender? Linha do tempo e tal. Então, uma linha do tempo que não era que eles estavam vivendo e tinham objetos dessas outras linhas do tempo. De certa forma, não era pra existir. Então, meio que abriu alguma brecha dessas linhas do tempo que não existiram. E esses objetos apareceram lá. Sendo que, de certa forma, era pra não existir. Era pra eles serem pessoas normais e não existirem aqueles objetos. Mas existiam. Aí foi criado meio que um culto, uma seita, uma religião em cima disso, de pessoas que acreditavam que existia esse ser passado que ninguém mais, que poucos lembravam. Poucos que de certa forma foram muitos, já que eles criaram uma religião, um negócio aqui que uma multidão de pessoas acreditavam. E eles acreditavam que poderia existir uma purificação, onde eles voltariam para a linha do tempo original. O que no final da temporada a gente vê que realmente... Enfim, vocês vão entender. Uma dessas pessoas que acreditavam nessa linha do tempo diferente tentou reunir os irmãos Hargreaves novamente para que eles pudessem desvendar esse mistério. E ela fez com que eles, sem poderes, voltassem a ter os poderes. Um pouco diferentes, sim, mas eles voltaram a ter os poderes originais. Meu Deus, daqui pra frente foi só ladeira abaixo, porque aconteceu tanta coisa. É bom, eu vou falar um pouco dos personagens agora, já que eu dei um contexto do que aconteceu no começo da quarta temporada. Bom, os personagens estão um pouco diferentes. Aconteceram coisas que não eram pra ter acontecido. Eu acho que o roteiro pecou um pouco nos personagens, já que eles pegaram o desenvolvimento de alguns e jogaram no lixo. E eu estou um pouco indignada. Um pouco não, bastante indignada com isso. Principalmente por ter sido o fechamento da série. Tipo, o Luther, ok. O Luther, ele já era meio esquecido. Toda a temporada, o Luther, ele é um pouco esquecido. Sempre deixam ele de lado. O único momento que ele teve mais aparência, assim, foi quando ele estava com a Allison e depois com a Sloane. Mas depois, esqueceram do coitado. Ele simplesmente não tem. Jogaram ele e o Diego pra um canto que eles eram como crianças, tipo... Como se eles precisassem de babá, literalmente. E também o Diego, que jogaram o desenvolvimento do Diego, que era um personagem ótimo na primeira e na segunda e na terceira temporada. Ele era um personagem muito bom, incrível, e jogaram o desenvolvimento dele no lixo. A Allison, ela teve um desenvolvimento bom, ela era mãe, né? Ela tava vivendo com o Klaus, como irmãos, né, em comunhão. Enfim, eles não tiveram uma mudança assim trágica. Só não gostei muito que enterraram o Klaus vivo. Eles também deram uma sumidinha com o Klaus nessa temporada. Eles tentaram esquecer um pouco do Klaus, e isso não é tão interessante. Mas eles até que teve uma aparênciazinha mais lá. Eu acho que os 3 personagens que mais ficaram de fora assim da trama foram realmente o Luther, o Diego e o Klaus. Os que não tiveram uma história tão impactante nessa temporada. Talvez por conta do tempo também, né? São 8 pessoas pra 6 episódios com 50 minutos. Então realmente a conta não bate. Mas a Allison até que teve uma boa aparência. Eu gostei. Ela apareceu bastante, até um desenvolvimento lá com a filha dela. Achei legal. Agora o próximo, o 5. Olha, o que fizeram com os 5 nessa temporada? Também foi um pouco de jogar um desenvolvimento desse personagem fora. Porque ele estava apaixonado. Tipo assim, o 5. Ok, que ele já meio que se casou com o manequim. Só que ele não era apaixonado desse jeito pelo manequim. Eu acho que transformaram o 5 numa personalidade completamente diferente. Porque ele era um psicótico antigamente. Agora ele virou um apaixonado melancólico. Tipo assim, isso não é o 5 Hargreaves. Não é o 5 Hargreaves. Eu não entendi.
por que fizeram isso. E, tipo, uma amizade incrível que poderiam ter desenvolvido dele com outra personagem, transformaram num romance sem sentido. No meio da temporada. E jogaram lá 7 anos no tempo perdido como desculpa pra isso. Eu não sei se é porque tinham fãs que queriam isso, não faço ideia, mas não fez sentido. Na minha cabeça não fez sentido, porque eles se dariam muito bem. Mas eu vou falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Deixa eu terminar de falar sobre os outros personagens. O Ben. Voltaram com o Ben. O ator do Ben tá tão bonito. Enfim, trouxeram o Ben e agora ele ia ter uma trama com uma nova personagem lá que... Enfim, eu vou falar sobre ela também. E meio que ele só foi usado pra isso mesmo, pra ocasionar o fim do mundo. E também explicou um pouco sobre como foi a morte do Ben Hargreaves da linha do tempo original, dos irmãos Hargreaves. E não da Sparrow Academy, porque esse Ben que a gente vê agora, ele é da Sparrow Academy. E não é da Umbrella, como era antigamente. Enfim, ele que faz também todos os irmãos voltarem a ter o poder com aquele negocinho mágico que eu não me lembro o nome, que é amarelinho. Aquele pauzinho mágico amarelo que o Reginald Hargreaves fez com que todos os seres humanos que tiveram essas crianças se infectassem. Ai, eu amo essa série, velho. Victor. Nossa, o Victor, eu acho que ele era que tava mais bem da vida. Ele tinha um bar no Canadá e ele tava muito bem com a vida. Ele não queria ter os seus poderes de volta, mas ele teve por conta do Ben. E no desenvolver da temporada, ele acabou tendo uma certa relação com o pai dele lá pra tentar salvar o Ben. O que eu achei isso muito legal da parte dele. Ele queria salvar seu irmão e o pai dele queria matar ele, mas não deu certo. Layla, apenas Layla. Ai, ela também era uma das personagens incríveis, psicótica, perfeita, que apareceu na segunda temporada com uma história incrível. Eu adorava o desenvolvimento dela da segunda e da terceira temporada. Foram muito bons. E acabaram com ela nessa quarta temporada. Acabaram com ela e com o relacionamento dela, que ela era muito bem desenvolvido na segunda e na outra temporada. Simplesmente jogaram no lixo o que eles viveram, o que a Layla e o Diego viveram na segunda e na terceira, e simplesmente transformaram nela num negócio que não existia entre ela e o Five. Tipo assim, eles tinham uma amizade, uma rivalidade muito boa na segunda temporada e na terceira temporada. Do nada transformaram num relacionamento. Tadã! Um brinde a 7 anos na merda com você. Eu, quando assisti esse episódio, eu fiquei tipo, tempo tentando raciocinar o que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali com eles? Eles ficaram 7 anos presos e o que foi aquilo? Eu simplesmente fiquei, o que foi aquilo? Não fazia sentido. Layla e Five, eles são rivais, eles são amigos. A amizade deles era... Eu fiquei chocada. E ainda estou um pouco por conta disso no final. E eu acho que não pegou muito bem. Eu acho que muitos fãs vão criticar isso porque foi um negócio meio nada a ver. Honestamente, eu acho que foi um negócio bem nada a ver. E nessa temporada também temos o acréscimo, o adicionamento de uma personagem nova, né? Que se chama Jennifer. O nome dela é Jennifer. Inclusive, o Reginald fala isso. E ela é meio que o par, ou a oposição, o Yin Yang, que é oposto ao Ben. E eles que ocasionam o final do mundo, o apocalipse nesse universo que eles estão. Exatamente. Ela não teve um desenvolvimento, ela simplesmente foi jogada lá como isso, mas a gente nem precisava de um desenvolvimento pra ela, porque literalmente foi só pra isso mesmo. Simplesmente pra causarem o fim do mundo. Aí tem os pessoalzinho lá que quer a purificação, que é o fim do mundo, e tem os Hargreaves que não querem. Mas acaba que no final eles têm essa purificação. Eles precisam dessa purificação pra que todo mundo não exista mais. Porque o motivo de todas essas linhas do tempo alternativas que sempre vão findar em fim do mundo é por causa da família Hargreaves. É culpa do Reginald ter colocado aquelas pozinhos amarelos em todos os cantos do mundo por aí e tá. Culpa do Reginald, tudo culpa dele. E sim, o Five teve uma conversa bem importante com ele mesmo e suas várias outras versões que falaram de todos esses fins do mundo que existiriam. E ele foi esperto de falar para seus irmãos que eles teriam todos que parar de existir. Os Hargreaves precisavam daquela purificação para não existirem mais e os fins do mundo não ter mais naquele universo. E de todas as linhas do tempo possíveis, apenas uma voltasse a ser a original e que não existissem eles. E foi isso que eles fizeram. Eles se sacrificaram, eles simplesmente sumiram, desistiram. É como se eles não tivessem existido na face daquela terra, para que todo mundo voltasse a viver normal e não tivesse mais fim do mundo. Porque era culpa deles o fim do mundo. Porque eles eram seres místicos com poderes que não poderiam existir. Eles foram criados artificialmente por Sir Reginald e eles não poderiam existir porque eles acabavam com o mundo. E no final foi isso. Eles simplesmente pararam de existir. Eu achei bem legal isso até, tipo,
faz sentido, porque em todas as temporadas tiveram fins do mundo. E todo mundo ficava até fazendo meme. Ah, mais uma temporada, mais um fim do mundo. Sim, mas foi explicado, foi bem explicado até isso, o negócio dos fins do mundo. De todas as linhas do tempo, eles estavam fadados a terem que parar de existir. Porque eles não podiam coexistir com o mundo sem apocalipse. Eles eram a causa do apocalipse. É triste isso, mas foi um final bem explicado. Eu gostei desse final. Eu gostei de como eles amarraram isso, mesmo que tenham sido em poucos episódios. Acho que deveria ter tido mais episódios, sabe? Eu acho que poderia ter tido mais episódios. Ainda mais pros fãs não ficarem com tanto aquele gostinho de, ai, saudade desses personagens, saudade desse elenco que cativa a gente, cara, que deixa a gente com vontade de assistir. Porque é um elenco muito bom, realmente. Mas e foi isso. Acabou a temporada assim e provavelmente não vai ter mais temporadas. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa temporada? O que você achou desse final? O que você acha que deveria ou não ter tido mais desenvolvimento? O que vocês acharam disso? Comenta aí, já deixa o like também e se inscreve para mais vídeos assim. Um beijo e até o próximo vídeo.